queridos aluninhos do meu coração, muito bom estar com vocês aqui para mais uma aula de geografia. E olha só, fica ligado que já sabe, né? Antes da gente começar a nossa aula, tem que dar aqueles recadinhos básicos. Hoje a gente vai falar sobre a Europa, na verdade só o quadro natural. Depois a gente entra na geopolítica, tá? Depois a gente discute sobre blocos econômicos e várias outras coisas também importantes sobre esse grande e antigo bloco, sobre esse grande e antigo continente, beleza? Então, fica ligado aí, aguarda aí, eu vou dar as instruções e depois a gente se vê falando sobre a nossa aula de hoje. Então, os recadinhos são: o nosso capítulo é o capítulo 8, que fala sobre a Europa e o quadro natural. Vocês vão encontrar no seu livro na página 134 até a página 144, onde vocês já sabem, né, que tem lá aquele esqueminha para vocês resolverem para fixar o conteúdo. Além desse material em videoaula, vocês também têm material em PDF. Lembrando que qualquer dúvida a gente se vê na nossa live, que fica das 11 às 11h40 na sexta-feira, tá? A nossa próxima live, então, é sexta-feira, dia 24/4. A nossa aula tem por objetivo que vocês entendam as características do meio físico do continente europeu, assim como discussões pelas questões ambientais que intrigam ali e fazem parte do continente europeu desde a época da primeira Revolução Industrial, assim como as divisões regionais do continente, tá bom? Então, fica ligado, porque agora sim vem a nossa aula. Ah, eu esqueci de dizer uma coisa para vocês, muito importante, olha só. Dorme não! Nossa aula começa agora. A gente vai falar sobre a Europa e o seu quadro natural. Primeira coisa, muito importante, entender a localização do espaço geográfico europeu. Esse capítulo é o capítulo 8 do seu livro 1. Não esquece, tá? Então, o continente europeu está localizado onde antes a gente conhecia como Eurásia, né? Que era metade da Europa e a metade da Ásia, que depois se separa ali pelos montes Urais. Tudo se separa por causa das características culturais da Europa e da Ásia, que são bem diferentes. Agora, quanto à localização geográfica, entenda o seguinte: ao sul do continente europeu, vocês vão encontrar o Mar Mediterrâneo. Ao norte, o Oceano Glacial Ártico, também ali, né, no Mar Norte da Noruega. Bom, a oeste, a gente tem o Oceano Atlântico. Porém, contudo, entretanto, todavia, é importante se destacar as partes quentes desse continente, que vão ser aí a parte do Oceano Atlântico e também a parte do Mar Mediterrâneo, que é muito importante para escoar mercadorias produzidas dentro do continente europeu. Por que mar quente? Porque eu estou falando daquela região que não é congelada na maior parte do ano, como acontece com o Oceano Glacial Ártico, beleza? O continente europeu ele está localizado na zona temperada do planeta Terra. O que significa estar na zona temperada? A zona temperada é aquela região em que a gente consegue destacar e observar a passagem das 4 estações do ano. É aquela região que está entre o trópico e o círculo polar. Como assim, professora? Ainda não entendi. Vamos lá, pensa no planeta Terra. Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante, mais frio. A linha do Equador, então, é o ponto central para o calor no planeta Terra. Da linha do Equador aos trópicos, seja o trópico de Câncer ao norte ou o trópico de Capricórnio ao sul, a gente vai ter a zona tropical, do qual a gente tem 2 estações do ano bem definidas: verão quente e chuvoso, inverno frio e seco. Das regiões dos trópicos até os círculos polares é que a gente encontra a zona temperada. Aquela região é que tem realmente o tempero. Você consegue destacar as 4 estações do ano. Você consegue ver o verão quente e chuvoso, o outono que não é tão quente como o verão, mas não é tão frio como o inverno muito frio que vai nevar. E você tem a primavera, que não é tão fria quanto o verão, não é tão fria quanto o inverno, mas também não tão quente quanto o verão. Então você tem a modelagem das 4 estações do ano, tá? Acima dos círculos polares, a gente vai ter o clima frio ou polar. Então, digamos, ou melhor,
Então, a região ali do continente europeu está dentro, ou predominantemente, significa que a maior parte dele está dentro dessa zona temperada, do qual a gente destaca as 4 estações do ano muito bem definidas. Quando a gente fala de zonas temperada, tropical ou zona polar do planeta Terra, a gente está falando de latitude, tá bom? Bom, e falando de longitude, a gente vai dizer que a Europa ela está localizada no hemisfério oriental. Tá? Ela é cortada pelo meridiano de Greenwich, ali mesmo na cidade de Greenwich, em Londres, tá? Onde você tem o marco zero como representante aí da separação do lado oriental e ocidental. Ou seja, é o lugar no planeta em que você pode estar em 2 hemisférios ao mesmo tempo, tá? Principalmente a parte norte do continente fica ali no hemisfério oriental do nosso planeta, tá bom? Ainda sobre localização geográfica, é muito importante falar sobre a Ásia. Lembra que eu já falei lá atrás? A Ásia ela vai estar ali ao leste do continente europeu. É importante destacar que a Ásia e a Europa são divididas pelos montes Urais, por causa das características que são diferentes. Quais características, professoras? Características culturais, asiáticas e europeia. Beleza? Bom, um ponto aí importante para falar sobre a Ásia e sobre a Europa é falar sobre a Rússia e a Turquia, já que as duas, né, estão nos 2 continentes ao mesmo tempo. A Rússia tem é tão grande que está dentro da Europa e dentro da Ásia. Mas a Rússia é considerado, sobretudo, né, quando a gente fala de Rússia, a gente lembra do continente europeu. Já a Turquia, que está ali dentro do Oriente Médio, daquela parte em que você tem o norte da África, o sul do continente europeu e o sul do continente asiático, essa parte, né, a Turquia, apesar de estar dentro do continente asiático, ela quer pertencer à União Europeia, ela quer fazer parte da União Europeia, já que parte do seu território está dentro da Europa. Tá? É importante destacar também que a Europa ela faz fronteira com a África pelo mar Mediterrâneo. Lembra que eu falei lá atrás que o mar Mediterrâneo era importante para a circulação de produtos? É pelo mar Mediterrâneo que a Europa recebe, então, a grande quantidade de fugitivos, né, de migrantes fugitivos do continente africano, tá bom? O Estreito de Gibraltar também se destaca, ligando a Península Ibérica à África, beleza? Dúvidas? Perguntas? Vou aguardar vocês então na nossa live, hein? A gente vai falar sobre o relevo europeu também, mas olha só, antes da gente falar sobre o relevo europeu, é importante a gente relembrar as placas tectônicas, porque são elas que dão todo o movimento e o dinamismo que a gente encontra dentro da Europa, com a grande quantidade de terremotos, que a gente vai chamar de sismos, e também de vulcanismos dentro do continente, beleza? Bom, vamos lá. Quando a gente fala do continente europeu, ele está localizado na placa que a gente chama de placa euroasiática, tá? Essa placa é uma placa que pega, então, o continente europeu e grande parte do continente asiático. Essa placa ela vai se limitar com a placa africana ao sul, a placa arábica ao sudeste e a placa norte-americana ao oeste. Suas regiões ao sul e o norte são as que mais sofrem com terremotos e vulcanismo. Bom, tá vendo essa parte aí em vermelhinho que eu coloquei para vocês dentro da bolinha vermelha? Essa parte, então, é para chamar a atenção para vocês para o continente europeu e quais são aí os tipos de placas tectônicas que vocês vão encontrar. Os tipos de placas tectônicas, elas são representadas pelas setinhas que estão no mapa. Essa setinha preta que eu coloquei no mapa dentro da bolinha é para destacar a Islândia. Porque a Islândia é uma ilha que está bem no meio das 2 placas tectônicas, da placa euroasiática e da placa norte-americana, que estão se separando. Isso faz com que a Islândia ela esteja sendo puxada, cada parte dela para um lado, um pedaço para o lado norte-americano e um pedaço para o lado europeu do nosso planeta Terra. Isso significa que a Islândia um dia ela vai rachar ao meio, vai se transformar em 2
dois países ao mesmo tempo. É na Islândia que a gente tem a maior quantidade, então, de terremotos, de abalos sísmicos, né, de vulcanismo, de geyser, tudo por causa da sua localização. Ela está bem em cima, ela está centralizada nessas placas tectônicas. Lá na sua página, né, em PDF, que eu vou deixar na plataforma e vocês vão receber também pela escola, eu vou deixar um link que tem uma reportagem da Rede Globo mostrando como essas placas tectônicas e como elas interferem na vida da população do continente ali europeu, ou melhor, da Islândia. É maravilhoso. Então, olha só, entenda o seguinte, de todos os países da Europa, o que mais sofre com terremotos, o que tem mais problemas, né, com o tectonismo, é a Islândia, justamente por estar localizada em cima da divisão das duas placas. Não esquece de assistir o videozinho, é bem pequenininho, se eu não me engano, são apenas 8 minutos, tá? O relevo europeu, então, ele vai ser muito antigo, é um relevo que tem destaque desde a época, então, de qual a gente tinha um único continente, que era a Pangeia. O continente europeu vai ter um destaque, então, por causa da sua grande, né, história, por causa da sua grande presença no marco do tempo da evolução do planeta Terra. Esse relevo ele vai ter como maior característica o que a gente chama de fiord. E o que são os fiordes? São grandes entradas, tá, em que o mar entra nas montanhas rochosas. Essas entradas, esses vales, né, eles são causados por causa da erosão nival. O que é erosão nival? A erosão do gelo dessas montanhas, tá? O gelo, né, vai derretendo e ele vai erodindo, vai tirando pedacinhos dessas montanhas e fazendo essas fendas do qual a água do mar vai entrar dentro do continente. Além disso, é importante destacar que lá nos Países Baixos, dentro da Europa, a gente tem uma depressão absoluta, ou melhor, a única depressão absoluta do planeta. O que é uma depressão absoluta? Bom, uma depressão é uma área de planalto que sofreu com muito mais intensidade a ação da erosão. O vento e a água desgastou com muito mais rapidez e eficiência essa parte, tá, do solo, que ficou mais baixa com paredão rochoso. Lá em cima você encontra o planalto de novo. As depressões, elas vão se dividir em depressões relativas e absolutas. As depressões relativas são aquelas que estão acima do nível do mar, tá? E as depressões absolutas são aquelas que estão no nível do mar ou abaixo dele. E essa depressão lá nos Países Baixos, ela é, na verdade, né, uma depressão absoluta, tá? E aí é importante destacar que, já que tem uma depressão absoluta, a pressão atmosférica é diferente nesse lugar. Então tem que fazer vários meios, né, de você conseguir viver no lugar, principalmente quando a gente fala de rios, né? Então tem que se conter o rio de formas diferenciadas do qual a gente utiliza no Brasil ou em outras partes do mundo. Então, agora a gente chega na parte que a gente fala de clima e vegetação dessa região do continente europeu, tá bom? Preste atenção que eu coloquei um mapa para você que fala de clima e logo ao lado a gente tem um mapa que fala de vegetação. Por que eu coloquei os dois mapas juntos? Porque você sempre vai ter determinado tipo de clima, um determinado tipo de vegetação. Você não vai ter, por exemplo, um lugar que chove muito, um deserto, já que você tem muita água, significa que você vai ter, então, água para abastecer a vegetação dessa região, tudo bem? Então entendam que sempre clima está relacionado à vegetação. Entendam que a Europa ela está ali na zona temperada, então o clima que você mais vai encontrar dentro do continente europeu é o clima temperado, que vai se subdividir em outros tipos de clima. A gente tem um clima subtropical, a gente tem um clima frio, o clima frio polar, frio de montanha, a gente tem o clima temperado oceânico, temperado continental e também o clima mediterrâneo. Cada tipo de clima vai fornecer um tipo de vegetação, correto? Então a gente também vai encontrar as tundras, as florestas boreal. A gente também vai encontrar a taiga, floresta temperada, estepes e floresta mediterrânea, como tá aí no mapinha para vocês, tá bom? Agora vou falar de vegetação junto com o clima, já para a gente matar dois coelhos com uma cajadada só.
Bom, o primeiro tipo de vegetação que eu coloquei pra gente aqui foi os estepes, que inclusive você está vendo aí do lado essa parte que está parecendo um campo de futebol, assim com uma montanha lá no final. Exatamente, é essa a imagem dos estepes. Os estepes nos Estados Unidos são chamados de pradarias. No Brasil, eles são chamados de pampas ou campos gaúchos, que são característicos daquela região de clima subtropical, aonde a gente vai ter as 4 estações do ano bem definidas. Só que o verão, ele vai ser muito quente e muito chuvoso, tá? Ao mesmo tempo que é muito calor, também é muito frio. E o inverno, ele vai ter um clima mais ameno, mas não quer dizer que vai ter neve, vai ter geada, que é antes da neve, né? Não tem neve porque não está naquela região mais fria do nosso planeta Terra, não está ali tão longe da linha do Equador, tudo bem? Bom, a gente também tem as florestas temperadas, que são essas outras aí que eu coloquei na imagem logo abaixo, linda essa estrada, né? Que normalmente a gente encontra nos filmes. Ela também é chamada de floresta decídua. É temperada ou floresta caducifólia. O que isso significa? Significa que são florestas que quando chega a primavera, as folhas vão cair. Então, olha só, toda vez que a gente fala de floresta decídua ou caducifólia ou floresta temperada, a gente está falando daquela floresta que quando chega o período de seca, ela vai jogar todas as folhas fora para ela conseguir viver bem. Tá dando para entender? Normalmente, aqui no Brasil, a gente chama esse tipo de vegetação de caduca. Só que de caduca não tem nada, né? Porque ela sabe muito bem como sobreviver no período de seca, que é jogando as suas folhas fora para poder preservar a água, tá? Ela é característica do clima temperado. Então, olha só, o que a gente vai dizer do clima temperado? Verão quente e chuvoso, inverno frio e seco. Já que é frio e seco, o que a vegetação faz? Joga todas as folhas, todos os frutos fora, fica parecendo que está seca, que está morta, só esperando aí o próximo período de chuva chegar. Bom, a gente também tem a floresta mediterrânea, que como o nome mesmo já diz, né, é característica do clima de Mediterrâneo. Bom, vamos lá. Essa floresta mediterrânea, né, ela vai ser do tipo xerófila. Professor, o que significa do tipo xerófila? Significa aquele tipo de vegetação adaptada a lugar seco, adaptado a lugar quase sem água, tipo os cactos do deserto, são xerófilos, tá? São vegetação que não precisa de água ou muita água para sobreviver. Ela vai se dividir em 2 categorias, que a gente vai chamar de maquis e garrigues. Olha só, os maquis são aqueles tipos de arbustos densos, tá? E fechados, como tá aí nessa imagem para você do seu canto direito. Você tá vendo todos os arbustos, né, verdinhos, um unidinho do outro, que você não consegue visualizar o chão. Agora, os garrigues, eles são aqueles arbustos de pequeno porte e são mais espessos, como você está vendo na mesma imagem, mas do seu lado esquerdo. Tá bom? Na primeira imagem, tá? De cima. A do meio, que é essa aí que tem a neve, a gente vai falar sobre as taigas, que também é conhecida como floresta de coníferas. Ai, professor, o que é uma floresta de coníferas? Gente, vamos lá. Coníferas, como o nome mesmo já diz, cones. Então, elas parecem cones, tipo árvore de Natal. Elas são localizadas em elevadas latitudes, cujo clima típico é o clima frio ou o clima polar, tá bom? A gente também tem as tundras, que são essa última imagem que eu mostrei para vocês, que parece um musgo que está ali nesse solo, né? As tundras é uma vegetação esparsa, ou seja, ela está bem separada uma da outra, e ela normalmente é representada como uma vegetação rasteira, e a maior parte do ano ela fica coberta de neve. Mas eu fiz questão de colocar essa imagem aí, porque a gente consegue visualizar esse tipo de vegetação, tá? Esse tipo de vegetação é localizado no lugar mais frio do planeta Terra, ou seja, nos lugares de clima polar. Então, a gente está falando mais ao norte do continente europeu. Ah, uma coisa muito importante que eu esqueci de dizer para vocês. O clima mediterrâneo ele é completamente diferente de todos os outros tipos de clima do nosso planeta. Por quê? Porque normalmente os outros tipos de clima, tá, são verão quente e chuvoso, inverno frio e seco. Agora, quando a gente fala do clima mediterrâneo, ele é diferente por quê? Porque o verão é seco
e o inverno é chuvoso. Então é o único clima que vai diferente de todos os outros que a gente conhece, porque no verão não chove, fica calor e secura demais, e no inverno faz frio, mas chove e chove bastante. Tudo bem? Deu para entender? Tá conseguindo acompanhar? Se não tá, dá um pause e volta e assiste o vídeo de novo, tá bom? Ou tira dúvida comigo na sexta-feira. Bom, agora a gente vai falar de água, tá? Ou hidrografia do continente europeu. Para que vocês entendam melhor de como a gente está falando aí de água, é importante lembrar dos tempos passados, tá? A Europa, né, ela conquista o oceano aí, ela vai para o mundo inteiro, tem expansão marítima europeia, mas quando a gente fala de rios, é um dos continentes, assim, antes da África, mais secos do nosso planeta, tá? Então significa que tem pouca concentração de água. A maior parte dos rios está dentro da Rússia, tá? Então a Rússia é o segundo país que mais tem água no mundo, mas significa então que já está concentrada, tem uma má distribuição de rios dentro do continente europeu. Tanto que a gente tem países como a França, a Espanha, que usam água do subterrâneo para poder sobreviver. 80% da água que eles usam no seu dia a dia para cozinhar, para tomar banho, para fazer várias outras coisas, vem do subsolo e não de rios, justamente por causa da pouca quantidade que tem de rios dentro do continente, tá? Então eu destaquei 3 rios muito importantes para quando a gente fala do continente europeu. Primeiro, a gente tem o rio Volga, que é um rio muito importante porque ele é o maior rio em comprimento dentro do continente europeu, ou seja, é o que tem a maior extensão territorial, tá? Esse rio atravessa a Rússia Ocidental e desempenhou um papel importante na vida do povo do país, tá? É importante destacar também que esse rio ele é proveniente do derretimento da geleira, da neve ali dos Montes Urais, por exemplo. Tá bom? A importância econômica do rio Volga ele está relacionada à economia da Rússia, também as hidrelétricas que vão fazer represas para produzir energia elétrica, e a gente está falando também de materiais de construção que vão ser levados de um lado para o outro dentro do rio. Ou seja, o rio ele tem uma imensa importância econômica, cultural e também turística dentro do continente europeu, sobretudo para a Rússia. Em segundo lugar, a gente tem a bacia do Rio Danúbio, que fica em segundo lugar também na extensão territorial, ou seja, é a segunda maior bacia hidrográfica dentro do continente europeu, atrás apenas da bacia do Volga, tá? Esse rio, ele é muito importante, ele é muito favorável à navegação de grandes trajetos, ou seja, ele é um rio de planície, é um rio do qual você não vai conseguir fazer eletricidades, usinas elétricas como no rio Volga, mas ele tem um imenso potencial de navegação, o que significa que os países ao redor desse rio acabam utilizando para transportar pessoas, serviços e também produtos dentro do continente. Tá? Outra coisa que é muito importante e de se destacar é como é utilizado esse sistema de transporte, que ele liga vários lugares dentro do continente europeu, tá? O rio ele é marcado pelo potencial econômico e logístico enorme, só que claro, isso tudo vai levar a grandes volumes de poluição, já que você vai ter grande quantidade de pessoas morando ali ao redor, e isso vai fazer com que a gente tenha vários dejetos, né, urbanos e industriais dentro desse rio. E por último, mas não menos importante, a gente tem a bacia do Rio Reno, tá? Essa bacia ela nasce nos Alpes suíços e deságua no Mar do Norte, ou seja, ela atravessa o norte da Suíça, da Áustria, da França, da Alemanha e dos Países Baixos até chegar lá embaixo, tá? A Europa Ocidental. A importância econômica desse rio, né? A gente está falando então da circulação de produtos turísticos e também de serviços. Esse rio ele tem um imenso transporte de ferro e carvão que são extraídos das minas das regiões vizinhas ao rio e são levadas para outras regiões dentro do continente europeu. Então entenda o seguinte, o rio Reno ele tem uma importância econômica imensa, já que é dentro dele que escoa a maior parte, né, do ferro e do carvão utilizado dentro da indústria europeia.
tá bom? Outra coisa importante de se destacar é a história desse rio, né? Que foi muito utilizado pelo comércio desde a época das guerras, desde a época do Império Romano, da época de Júlio César e assim sucessivamente. Então a gente tem 3 bacias hidrográficas de extrema importância econômica, cultural e social dentro do continente europeu que a gente precisa dar destaque, tá bom? E agora a gente está chegando ao final da nossa aula, e é muito importante vocês me darem o feedback. Estão entendendo? Não estão entendendo? Lembra que você pode assistir o vídeo quantas vezes você quiser. Se tiver com dúvida, é só me chamar lá no direct do Instagram ou me espera então na live de sexta-feira, tá bom? Bom, agora a gente vai falar sobre as questões ambientais e os blocos econômicos dentro do continente europeu, beleza? Bom, sobre as questões ambientais, a gente tem que falar sobre a urbanização. Lembra que a Europa foi o país, né, o continente, na verdade, que teve a primeira revolução industrial? Então a gente tem uma aglomeração, né, de cidades surgindo muito rapidamente. Esse fator de cidades, né, infraestrutura, muita grande quantidade de pessoas, de indústrias, tudo no mesmo lugar, ou seja, a urbanização vai provocar muita poluição. Poluição principalmente por causa do esgoto, porque a maior parte dessa população vai morar próximo aos rios e sem saneamento básico vai jogar o esgoto das suas casas dentro do rio, tá bom? Outra coisa importante de destacar é a desertificação, que pode acontecer de 2 formas diferentes. Da primeira forma, a desertificação ela vai acontecer por causa do processo, então, da ação antrópica, ou seja, da ação do homem. Como que é essa ação do homem? O homem pode, por exemplo, cortar as árvores para fazer as cidades, que vai gerar a urbanização. Então, eu diminuo a quantidade de árvores, eu diminuo a quantidade de evaporação de água na atmosfera, eu diminuo a quantidade de chuvas nessa região. A gente também pode ter desertificação por pisoteamento. Eu vou criar gado e o gado ele vai pisar, né, com muita intensidade, muita frequência nos mesmos lugares e vai impedir que a vegetação cresça. Aí, a outra forma que não é ação antrópica, não direta, né, a gente tem a chuva ácida, que está relacionado no link abaixo, nessa próxima questão abaixo. A chuva ácida vem por causa da alta urbanização, né, a grande quantidade de industrialização, muitos componentes químicos sendo jogados na atmosfera, principalmente o gás carbônico, o enxofre, entre outros, que vão se unir aí, formar uma grande nuvem de poluição e vão se agregar, então, à nuvem de água da atmosfera. A chuva ácida ela vai cair e ela vai queimar a vegetação daquela região, tá bom? Ela também vai tirar o oxigênio de dentro dos rios, ou seja, o rio vai morrer, o peixe vai morrer afogado. Como assim, professora? Significa, né, que quebrando as moléculas de ar, de oxigênio da água, o peixe ele não consegue respirar e ele morre afogado por causa dessa poluição que chega de uma forma indireta dentro desse rio, tá bom? E eu vou falar apenas de 2 blocos econômicos, porque se a gente falar de todos os blocos econômicos, né, a Sociedade da Carvão e do Aço, a Comunidade dos Estados Independentes, né, os estados econômicos dentro da Europa, a gente vai ficar aqui mais 2, 3 dias falando, porque isso daí, então, são tópicos para as próximas aulas e eu vou falar desses de uma forma bem rápida para que vocês entendam, para a gente conseguir, então, fechar nossa aula de hoje, beleza? Bom, primeiro bloco, né, o primeiro destaque para dentro da Europa, a gente vai ter o termo cortina de ferro, sim, que foi um bloco dentro do sistema que a gente chama de Guerra Fria, tá? Esse bloco econômico chamado cortina de ferro foi a forma em que o Oriente da Europa se fechou para o Ocidente, que a parte leste se fechou para a parte oeste, que a parte que era administrada pela União Soviética e seu sistema socialista se fechou para qualquer tipo de relação comercial e industrial com a parte ocidente, né? Com a parte oeste, que era administrada pelos Estados Unidos e pelo sistema capitalista. Essa forma de se fechar, essa forma de não ter nenhum tipo de comunicação econômica, industrial, né, social e cultural, faz com que a gente use o termo cortina de ferro para falar desse bloco econômico, tá? E hoje a gente tem a União Europeia, que é o único bloco que conseguiu chegar à 4ª e última fase do crescimento, né, da hierarquia dos blocos econômicos, que é a fase da união monetária, que é justamente a presença do euro. Mas destaque, nem todos os países da União Europeia
possuem o euro como sua moeda única, tá bom? É importante destacar também que dentro da União Europeia a gente tinha 28 países, só que com a saída da Inglaterra a gente passa a ter 27 países, melhor, da Inglaterra, do Reino Unido, a gente passa a ter 27 países pertencentes à então União Europeia. Esse fator de saída, né, a gente chama de Brexit, que foi então o pedido de saída, de exoneração do Reino Unido da União Europeia. Beleza? Dúvidas? Se tiver alguma dúvida, encontro vocês então na nossa live. Esse mapinha que tem aí são os países, tá, que pertencem hoje à União Europeia. Perceba que eu ainda coloquei aí, né, um mapa que representa o Reino Unido, mas é porque fica difícil de encontrar um mapa que já tenha sido feito e não coloque o Reino Unido como parte da União Europeia, tá bom? Mas é só para destacar. Vou até colocar ele dentro de uma bolinha, igual eu fiz lá em cima, para vocês verem onde que fica aí, beleza? Tchau, beijo, foi muito bom estar com vocês.